semana que vem, né, dia 27, teremos as eleições, né, no Espaço Séculos, aqui no Tito Central Shopping, de 8 da manhã às 20h30, até às 8h30 da noite. Né? Todos devem comparecer para votar. Né? Todo mundo sabe da importância, o voto é obrigatório. Estou só lembrando os colegas. Né? Então, esse 10º plenário tem um orgulho muito grande de ter contribuído para o avanço e para fortalecimento da nossa categoria no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e no Brasil como um todo. Né? Vocês sabem, hoje vocês viram aí no vídeo, nós somos 130 mil psicólogos, cerca de 20 mil em Minas, e essas 3 resoluções, né, do Conselho Federal, a 01, a número 1/02/2002, a resolução 2 de 2003 e a 07 de 2003, são importantíssimas para demarcar o campo nosso para uma das nossas funções precípuas, que é a avaliação psicológica, e que, portanto, precisa estar muito bem delimitada, demarcada, devidamente qualificada. Nós temos 42 anos de regulamentação, né, da nossa profissão, e precisamos avançar e demonstrando cada vez mais para a sociedade o nosso papel e a nossa função. Eu fico muito feliz que há muito tempo nós já superamos aquele discurso que a sociedade não nos reconhece, nós somos os psicólogos. Não, nós é que temos que ir para a sociedade e dizer quem somos e o que fazemos. E o Conselho tem esse papel, né, com a contribuição de todos nós, que estamos fortalecendo essa organização que está cada dia mais respeitada nacionalmente e internacionalmente. Então, eu tenho um prazer muito grande de ter vocês aqui conosco. Eu agradeço, reconheço o trabalho da equipe técnica CRP04, né, de todos os técnicos, colegas nossos que estão fazendo o trabalho. Agradeço a coordenadora técnica Marília, que está coordenando a equipe, e principalmente o nosso querido companheiro, conselheiro, já foi presidente dessa gestão no primeiro ano, Milton Bicalho, que vai ajudar na condução dos trabalhos, bem como a conselheira Júnia Lara, que vai estar contribuindo, os palestrantes, o nosso assessor jurídico, a equipe de assessoria, de comunicação do CRP, enfim, a todos nós. Muito obrigado, bom dia a todos e um bom trabalho. Chamo para a mesa o conselheiro Milton Bicalho, presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização. Bom dia, com muita satisfação estou aqui nesse início do dia de uma sexta-feira para trabalhar com vocês. Para nós, da COF, resulta de um exercício de descobrir os diversos lugares, as diversas questões às quais nós nos sentimos na obrigação de responder. Bem, preferi escrever o que vou dizer para vocês, porque são diversas coisas, diversos temas que nós deveremos tratar ao longo dos próximos períodos, e eu preferi ter um texto escrito. Prezados colegas, é com muita satisfação que estou aqui presente como representante de um grupo de trabalho que já há algum tempo vem se inquietando diante de determinados temas. E esse evento é resultado de um grande trabalho de acolhimento por parte da COF das questões que geram impasses para a categoria e para a sociedade.
E para vocês entenderem melhor o que estou dizendo, acho que é importante situá-los quanto ao que estou chamando de COF. A COF é a Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício da Psicologia. Em outras palavras, é a comissão para onde os psicólogos encaminham suas demandas, suas questões e as dificuldades que surgem no dia a dia do seu fazer. Mesmo quando não tem necessariamente perguntas, mas incômodos. É a COF que o psicólogo dirige suas inquietações. Lugar de muito trabalho e de difícil posição, muitas tentativas, ensaios e erros e algumas realizações. Recebemos nessa comissão as indagações e angústias da categoria frente a uma profissão tão diversa e nova. Portanto, não poderia existir lugar mais fértil para a produção de conhecimento. E é isso que estamos tentando fazer agora com esse evento. Uma demanda grande da categoria que já pede há algum tempo por uma normatização mais clara sobre as delimitações do nosso campo de atuação. Como resposta, o Sistema Conselho vem elaborando resoluções que tentam orientar melhor a sociedade e ao psicólogo sobre nosso campo de atuação e nosso compromisso social. Debruçamos sobre temas como a homossexualidade, racismo, serviço de psicologia pela internet, psicoterapia, registro de especialistas, acupuntura, hipnose, pesquisas com seres humanos, residência em psicologia, testes psicológicos e o tema que nos interessa hoje, avaliação psicológica. Sobre muitos temas, ainda teremos que discorrer e produzir, como sobre a saúde suplementar, cirurgia bárica, registros em prontuários, diretrizes curriculares. Enfim, a psicologia vem crescendo e ocupando vários espaços e campos de atuação. Lutamos para que esses espaços sejam ocupados de forma digna, séria e com qualidade. Hoje, o tema é avaliação psicológica em processo de seleção e seus desdobramentos, como a elaboração do perfil profissiográfico de um edital, a avaliação propriamente dita, o resultado dela e a possibilidade que o cidadão tem de recorrer ou não. Temas antigos, mas com novas exigências e que precisamos oferecer para a sociedade com a melhor qualidade e assertividade possível. O interesse da categoria pelo assunto é enorme. Para se ter uma ideia do que estamos falando, na primeira semana de divulgação do evento, já contávamos com 120 pessoas interessadas. Hoje temos 300 pessoas inscritas para participar desse evento, mas que aguardam a realização de outros que nós estaremos encaminhando. E assim o faremos, mas com um número que não ultrapasse a capacidade do nosso espaço, isso em respeito aos professores que irão estar transmitindo um pouco seu conhecimento, e porque esse é um tamanho que a gente considera mais adequado para que as pessoas possam perguntar, possam fazer intervenções, para que as pessoas possam apropriar desse conhecimento, dessa discussão, que não é adequado para ser tratado em grandes auditórios e com todos aqueles que estão querendo ao mesmo tempo. Estamos dizendo isso ao mesmo tempo justificando um pouco. Por que estamos insistindo em fazer em espaços menores, né? Seria talvez ter mais fácil para nós alugar um auditório que tem aqui no prédio ao lado, com 400 lugares e todo mundo está lá dentro. A gente considera que não é uma forma de apropriação muito adequada, né? Podemos fazer 1, 2, 3, a quantidade de seminários que a categoria nos sinalizar que sejam necessários, mas sempre com turmas pequenas, a fim de não comprometer o aprendizado e a elucidação de dúvidas e troca de sugestões. E para tratar do assunto, algumas resoluções já foram criadas, mas a discussão é mais ampla e seus desdobramentos maiores. Como profissionais, respondemos pelo nosso trabalho quando bem feito,
e quando mal feito também. Com relação ao trabalho bem feito, temos notícia através da sociedade, das publicações, dos eventos. Infelizmente, quanto ao resultado do trabalho mal feito, temos notícia através das denúncias que chegam ao Conselho. E, lamentavelmente, 34% das denúncias que chegam à Comissão de Ética dizem respeito aos documentos elaborados por psicólogos. Precisamos entender melhor o que fazemos quando realizamos uma avaliação psicológica. E mais que isso, quando aceitamos fazê-la. Aqui estamos para aprender, questionar, discutir e produzir conhecimento, a fim de que esse trabalho faça sentido, não só para nós, mas principalmente para o sujeito que se submete a ele. Tenhamos um bom trabalho, é o que nós desejamos. Bom dia. Antes de passar a palavra para a Larissa, nossa colega, eu tenho que, infelizmente, pedir a vocês desculpas, mas eu tenho outro compromisso, não poderei continuar. Desejo a todos um bom trabalho. Sejam muito bem-vindos. Só uma correção, é Larissa Assunção Rodrigues. Não faz muita diferença, mas é só para ficar certinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, pelo convite do Conselho, para essa oportunidade que a gente tem de contribuir um pouco com algumas colocações acerca da avaliação psicológica. O tema que foi proposto para mim, né, como aperitivo desse dia, seria seguido algumas colocações de todo o histórico das discussões recentes em torno da avaliação psicológica. Ele é ousado, assim, né, falar dos aspectos técnicos e éticos da avaliação psicológica, incluindo conceito, validade, objetivos e responsabilidades, é tema que vem sendo discutido talvez desde sempre, né? Desde que a avaliação psicológica é conhecida como uma área específica da psicologia. Então, eu não tenho a pretensão, obviamente, de esgotá-lo, mas eu tenho uma pretensão pequena de levantar alguns pontos de provocação, né? Esclarecendo por um lado e provocando por outro, para que a gente possa fazer mesmo um exame de consciência sobre a nossa prática nessa área. Então, pode colocar o título. Avaliação psicológica, considerações sobre alguns aspectos éticos, técnicos e do conceito. Né? No momento presente, a avaliação psicológica no Brasil, ela passa por um período que eu denomino como um divisor de águas. Né? Um divisor de águas que está, né, evidenciando a primazia da qualidade na prática da avaliação psicológica. Para tanto, os instrumentos mais visados na avaliação psicológica, os testes psicológicos, inevitavelmente têm que passar por uma, digo eu, avaliação psicológica. A fim de que a gente possa, então, também por essa via, atestar que a área da avaliação psicológica ela é necessária e profícua para a psicologia. Não basta, no entanto,
atestar apenas a proficiência dos instrumentos para que haja a garantia, a eficácia, né, e a justa adequação da prática da avaliação psicológica e de qualquer atuação profissional, obviamente. O domínio, ou seja, a ocupação da avaliação psicológica, ela exige dinamismo, ela exige movimento que conduz certamente a um aprendizado fluente e cotidianamente enriquecido pelas novas descobertas e constatações científicas. Não faz sentido, né, que o sistema conselho se mobilize, né, formando uma comissão de especialistas para estudar os testes e tal, se a categoria, se cada um dos membros da categoria, não é, individualmente não tem a mínima preocupação em se reciclar cotidianamente, né, nos conhecimentos da área. Então, do contrário, né, a inércia, a ausência desse dinamismo, fatalmente fará com que haja uma estagnação, um comodismo que aprisionará o profissional a um falso conhecimento, o que se concebe como a mecanização do exercício da atividade de avaliação psicológica realizada pelo profissional psicólogo. Nesse sentido, o próximo slide, é importante que a gente resgate alguns conceitos básicos, né, tacitamente sabidos, né, praticamente não é nem tacitamente sabidos, mas são coisas que a gente às vezes tem, né, na cabeça, teoricamente, mas nem sempre, né, eles são explicitamente atuados na prática, tal como o conceito do que é uma avaliação psicológica, a diferença entre avaliação psicológica e teste psicológico, a validade e os objetivos de uma avaliação psicológica e a ética profissional na avaliação psicológica. Cada um desses daria um tratado, mas a gente vai tentar percorrer com aquele objetivo de fazer algumas provocações, né? Aqui não se tem nessa horinha a intenção de proporcionar, que fique claro isso, uma capacitação, né, dos ouvintes, mas proporcionar alguns parâmetros para um exame de consciência da prática da avaliação psicológica, mesmo porque se sabe que não é essa, né, a função do sistema de conselhos. Não é a de capacitar profissionais, mas a de zelar pelo exercício sério, ético, crítico e, portanto, responsável da profissão. Então, vamos começar a nossa reflexão pelos aspectos éticos, né, da avaliação psicológica que a gente poderia destacar, né? Etimologicamente, próximo slide, a palavra ética, ela deriva de dois termos gregos, que são homógrafos, né, ou quase homógrafos, que é o ethos, né, cujo significado se refere ao hábito ou ao costume, superficialmente falando seria o comportamento exterior, e o ethos, o lugar, né, que esse significado é mais amplo, né, e mais rico, se refere ao lugar onde habitualmente se vive ou a maneira de ser e de pensar de uma pessoa. Nesse sentido, o núcleo da ética, né, ele se localiza na ação do ser humano, tendo como objetivo o bem, né, numa visão aristotélica, e a virtude na condução da vida, que congrega, então, para si costumes, valores morais, normas e ideais de conduta assim pautados, né? Indissociável da ética, a gente tem a deontologia, que é o saber dos deveres, né? Esses dois conceitos, muitas vezes, eles são usados assim até como sinônimos, né? Ética e deontologia, justamente porque eles se superpõem, né?
e a essência deles é a mesma. Então, a gente poderia concentrar a conduta ética, né, em geral, e para a avaliação psicológica, em 6 princípios básicos, norteadores, que foram estabelecidos pela Associação Americana de Psicologia. Pode passar para o próximo. Esses princípios norteadores são aqueles: competência, integridade, responsabilidade científica e profissional, respeito pela dignidade e direito das pessoas, preocupação com o bem-estar alheio e responsabilidade social. Esses princípios norteadores da APA, que a gente chama, eles são de 1992. Então, primeiro ali, a competência, né, destrinchando ou trocando em miúdos, na atuação profissional deve haver, o que ele preconiza, né, esse primeiro princípio? Deve haver a constante manutenção de alta qualidade no trabalho, na prestação de serviços, buscando essa alta qualidade através da consciência dos limites para atuar profissionalmente, relacionados ao conhecimento que se possui e ou dos limites da própria especialidade. Eu vou fazer aquilo que eu dou conta, aquilo que eu sei, aquilo que, né, do que a gente sabe do significado da palavra competente, para aquilo que eu sou competente, né, portanto responsável para fazer. Então, que corresponde então a oferecer serviços de acordo com a própria habilitação, com a própria capacitação. Manter-se, né, para isso é preciso atualizado no tocante ao desenvolvimento das publicações científicas, de modo a manter a atualização dos conhecimentos cotidianamente, né? Não dá para a gente se contentar quando a gente se propõe o exercício de uma profissão, seja lá qual ela for, né? A gente se contentar com aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente absorveu durante a formação acadêmica na graduação, né? O movimento do conhecimento, ele é constante, então muda, né? Um teste que eu usava há 5 anos atrás, hoje ele pode não ser mais útil, né? Como é o que a gente tem observado nesse momento que eu chamei de divisor de águas na área da avaliação psicológica, e não só com os testes, né? Há outras áreas da psicologia que a gente também percebe isso, né? Que algumas práticas caem no desuso pelo simples, talvez, fato de terem sido percebidas que não são práticas, às vezes, que são válidas, que surtem os efeitos esperados, que atingem os objetivos previstos, né? Então, considerando especificamente a área da avaliação psicológica, é vital a reciclagem através de cursos, participação em congressos, leituras especializadas, supervisões, né, com pessoas que têm um domínio, às vezes, maior daquilo que eu tenho usado. O reconhecimento dos limites da própria competência e dos limites também das técnicas, né, e dos instrumentos utilizados exige do psicólogo um esforço contínuo no que respeita à sua formação teórica e prática, que são cada vez mais especializadas. Uma adequada formação, preparação é a condição sine qua non do exercício de uma atividade eminentemente técnica, como é o caso da avaliação psicológica. Por isso, a atualização profissional, competência, né, dos conhecimentos científicos, a familiaridade com várias técnicas e instrumentos específicos é o objeto de uma exigência ética elementar. O segundo ponto, da integridade, né? Ele poderia ser colocado como um sinônimo da honestidade, né? Ser honesto profissionalmente, ter consciência dos próprios valores,
e quais as consequências ou os efeitos que eles, né, esses valores e os próprios posicionamentos podem ter sobre os outros. Aqui entra muitas vezes o que eu observo assim, em discussões, em supervisões, e quando a gente é procurado para alguma orientação técnica mais rápida, que as pessoas às vezes querem, não é, sobretudo nesse momento em que uma grande lista, não é, de testes comercializados no Brasil tem lá o seu diagnóstico, tem aqueles que são testes recomendados para o uso e aqueles que estão considerados como não recomendados para o uso, né? A gente diz que eles estão em stand-by, porque muitos daqueles estão passando por pesquisas e podem, né, se essas pesquisas comprovarem a sua validade, voltarem a ser usados, mas isso depende de algum tempo ainda, não é? Então, a gente percebe, assim, às vezes alguma indignação, não é, em relação a essa empreitada, não é, da avaliação dos testes comercializados, e eu percebo muitas vezes que as pessoas argumentam tentando adequar o conceito e os princípios à prática, às vezes, inadequada que se tem, né? Então querem fazer assim, não, o conceito é esse, mas eu faço assim, né? Por que não pode ser? Não pode ser porque então muda o conceito. Defende essa tese, muda o conceito, mas nós não podemos, né, numa prática séria, profissional, né, de avaliação psicológica, usar uma postura de 2 pesos e 2 medidas. Isso não é honesto, né? Não é científico. A responsabilidade científica e profissional. Esses pontos, eles são, na verdade, encadeados. O serviço, pensando no terceiro ponto, o serviço a ser prestado, ele deve ser pautado pelos objetivos que se quer atingir e não meramente adequar-se àquilo que talvez limitadamente se julga saber. É necessário considerar-se as exigências específicas das demandas feitas. Se, por exemplo, desconhece-se a utilização de determinadas técnicas e instrumentos, é atitude responsável, científica e profissional a busca por supervisão adequada ou até mesmo o encaminhamento para um colega que seja capacitado adequadamente a atender a solicitação. E aí a gente vai, mas aí eu vou perder meu cliente, eu vou ganhar menos com isso, eu vou ter que pagar uma supervisão. Para tudo tem um preço, né? E isso também faz parte da ética profissional, né? É uma coisa também, outra coisa muito comum a gente receber, né, pelo fato às vezes da gente estar, né, inserido na universidade, tudo. Então as pessoas têm a universidade como referência, que às vezes ligam, querendo por telefone, né, indicações que a gente vê claramente que dependeriam de uma orientação mais aprofundada, né? E aí a gente vê, infelizmente, né, a ditadura do capital sobre o exercício profissional, que eu acho que é importante ser pensado isso. Pois o quarto e o quinto pontos, respeito à dignidade das pessoas e preocupação com o bem-estar alheio. Esses 2 princípios, eles são indissociáveis e envolvem desde a recepção polida da pessoa atendida até o sigilo e o respeito dos valores individuais de que esses indivíduos são portadores. O 6º ponto, e tão importante ou até mais importante do que outros, a responsabilidade social. Esse último princípio é face da mesma moeda, talvez, do princípio 3, responsabilidade científica e profissional, né? Ambos resumem, de certa forma, o que deve impulsionar toda a prática profissional e, especificamente, a avaliação psicológica, resguardando os direitos a que tem a pessoa avaliada. Enfim, a prática da avaliação psicológica, ela requer, sobretudo, a consciência do poder e da influência que o profissional exerce sobre a vida do cliente,
seja ele indivíduo, casal, família, grupo, instituição, empresa ou comunidade. O próximo. Aqui, então, a gente vai tecer algumas considerações em torno dos conceitos de avaliação psicológica e teste psicológico. Esse textão está ali, é o conceito de avaliação psicológica que a gente vai tomar como referência. É um conceito sistematizado pelo Solange Wechsler, uma referência de 2000, que ela coloca, né? Ela sistematizou, né, ali. É um processo de coleta de dados, avaliação psicológica, é um processo de coleta de dados, estudo e interpretação de informações a respeito das dimensões psicológicas do indivíduo, realizado por meio de técnicas e instrumentos que permitem um conhecimento de capacidades cognitivas e sensório-motoras, componentes sociais, emocionais e afetivos, motivacionais, aptidões específicas e indicadores psicopatológicos. Esse processo possibilita um diagnóstico e um prognóstico, visando a orientar a tomada de decisão de acordo com os objetivos a serem atendidos. Então, partindo desse conceito, a gente pode observar que o processo de avaliação psicológica, ele inclui 4 etapas básicas. Uma de identificação das necessidades, outra de integração dos dados obtidos, uma quarta que é a inferência a partir dos resultados e a quarta, a intervenção, tendo em vista o diagnóstico sempre contextualizado, sempre associado aos objetivos estabelecidos, né, para a realização daquela avaliação psicológica. Então, além disso, a gente percebe claramente que a avaliação psicológica, nesse conceito, ela é retratada como um processo integrado que se vale de técnicas e instrumentos apropriados para diagnosticar o problema de um dado caso, visando alguma intervenção. Ou seja, a avaliação psicológica, ela não possui um fim em si mesma, mas ela é ancorada num contexto que a determina e delimita os seus objetivos. Por isso, a necessidade de que ela tenha o coroamento, né, com a entrevista, o coroamento de fechamento dela com a entrevista de devolução. A utilização dos testes psicológicos no processo de avaliação psicológica, aí entrando um pouco no conceito de testes, eu não sei se é o próximo slide, então me segura, passa para o Pedro. Pode passar, que eu acabei de falar. Aí, pode deixar. Ela é comum, a utilização de testes, né, no processo de avaliação psicológica. O que não quer dizer, né, que seja imprescindível a utilização de testes no processo de avaliação psicológica. O processo de avaliação é muito mais do que a utilização dos testes, mas muitas vezes a gente se vale desses instrumentos, né? Mas há outros que podem nos levar a fazer avaliações psicológicas adequadas também. Contudo, quando a utilização desses instrumentos é necessária, tais instrumentos têm de ser escolhidos tendo em vista os objetivos que se quer atingir no processo de avaliação. Ao escolhê-los, deve-se considerar as características psicométricas primárias, de validade e precisão, né? Numa definição incipiente, né, de validade, o que seria? O teste mede aquilo que ele se propõe medir, né? Se a resposta é sim, obviamente, não assim tão superficialmente, a professora Ana teria muito mais condição de falar sobre validade e precisão do que eu, né?
Se um teste mede aquilo que ele se propõe medir, então ele é considerado válido. E também uma outra qualidade psicométrica primária é a precisão. Se o instrumento avalia com a menor margem de erro possível o que ele se propõe medir, né? E a gente deve considerar também, né, propriedades secundárias, também importantes no processo de escolha, né, de um teste a ser utilizado na avaliação psicológica, porque são propriedades que podem comprometer a validade e a precisão de uma avaliação psicológica como um todo, né? Por exemplo, a utilização de material original, né, não usar xerox, né, as boas condições de uso do material. Não adianta o material ser original se ele está todo danificado, se ele está rabiscado, rasgado, sujo, né, excessivamente usado, né. Esse é um material que tem que ser, de tempos em tempos, reposto, né. É preciso, né, durante a testagem, durante o processo de avaliação psicológica, que haja a presença do psicólogo no momento da testagem, né, o conforto adequado para os candidatos no momento da testagem, entre outras coisas, né. A definição ali que a gente colocou como teste psicológico de um conjunto de tarefas pré-definidas que o sujeito precisa executar, geralmente numa situação sistematizada em que seu comportamento será observado, descrito e interpretado, né? Ou uma outra definição que a gente poderia usar, mais clássica, é que um teste psicológico é um conjunto, né, sistematizado ali de questões que vão avaliar uma parcela específica do comportamento, né? Tem esse conjunto, vamos dizer, de questões. Ele tem a ver com um objetivo específico. Então, por exemplo, eu quero avaliar a inteligência, né? Os itens, o teste que eu vou utilizar, ele tem que avaliar esse construto de acordo com o referencial teórico que eu tenho do que seja inteligência e etc. Então, aqui, talvez seja importante a gente ressaltar, por exemplo, 10 deficiências mais graves no uso dos testes, né? Uma, já foi citada, a fotocópia de material sujeito a direitos autorais. A gente acha que isso não tem implicações importantes, mas tem implicações muito sérias. Primeiro, que você está utilizando um material que é inadequado, né? O que corresponderia, talvez, à utilização, por exemplo, de medicamento falso, né? Eu utilizar xerox de uma folha de Barthelli, por exemplo, né? Eu estou usando um material falso, né? Eu não vou estar tendo as condições precisas, previstas para a utilização dessa técnica, né? Eu vou... Tanto a fotocópia quanto você mandar reproduzir esse material numa gráfica que não seja... Exatamente, porque geralmente não obedecem à gramatura do papel, à localização dos estímulos. No PMK, a gente vê ocorrer a mesma coisa. Já me deparei com material de PMK em folha de papel praticamente chamex, no tamanho, mas papel chamex, com as localizações fora do prumo ali devido, né? O que depois gera a consequência seguinte: as medidas obtidas não são as medidas daquele sujeito, né? Então, é uma utilização muito séria essa de material pirateado, né? A utilização de testes inadequados na prática, né? Aqueles que não são recomendados, ou testes que eu não sei utilizar direito e dou uma lidinha superficial no material do manual e mando brasa, né? Outra coisa grave e bastante comum, a desatualização na área de atuação, né? Eu uso sempre os mesmos testes para as mesmas
para vários cargos, por exemplo, no caso de seleção, né? Eu não tenho a preocupação de adequar a minha bateria, verificar qual o teste melhor a ser inserido nessa bateria para aquele cargo, etc. Uma coisa, quando o Varteg ainda estava sendo utilizado, é um teste simples de aplicar, porém um teste sofisticado, uma técnica projetiva sofisticada, profunda, né? E a gente via, não sei ainda se ainda vê, né? Aí teria que ver a fiscalização, o que eu observo, mas a gente vê assim, o Varteg, um teste difícil, né? Sendo aplicado, por exemplo, com objetivos de seleção em populações de baixa escolaridade. Não é o caso, né? Inadequado, é um desperdício, é dar um tiro de canhão para matar uma mosquinha, né? Então, mas usa-se por quê? Não, eu só sei esse, então vou usá-lo, né? Então, outro erro grave é desconsiderar e até desconhecer os erros da medida, né, as possibilidades de erro da medida nas interpretações feitas em todos os testes. A utilização de folhas de respostas inadequadas, o que é muito junto ali com a fotocópia de material também. Ignorar a necessidade de explicação sobre a pontuação nos testes, né? Eu ignoro e às vezes omito, não é? Eu não conto para o sujeito avaliado que ele tem direito a saber os seus resultados. Não é contar a resposta, né? Mas é respeitar a dignidade que a pessoa tem de saber o que se passa com ela. Permitir, e isso é uma lástima, né, a aplicação de testes por pessoal não qualificado, né, não significa que por ser um estudante de psicologia que cursou a disciplina TEP 1, TEP 2 e por aí vai, que ele esteja apto a aplicar, né? Então, um estagiário, ele tem que ser treinado, ele tem que ser acompanhado. Isso é lei federal, a lei que regulamenta estágio, né? Alguns anos atrás, não sei se isso ainda acontece, mas é um exemplo que ficou na minha memória, né? Um colega foi se submeter ao exame psicotécnico, né, para obtenção de carteira de motorista, e a moça muito simpática na aplicação do teste com ele e tal, né, para ele ficar à vontade, tererê, e perguntou: então você faz psicologia? Ele: sim, eu faço psicologia, sou louca para fazer. Ela era uma pessoa que estava ali treinada mecanicamente para aplicar o PMK, né? E a gente sabe que as observações que a gente faz numa testagem, elas são muito importantes. Elas compõem, né, todo o processo de avaliação psicológica. A gente não pede para o sujeito, no caso, por exemplo, de um PMK, para ele ficar sentado naquela posição desconfortável, os braços mantidos em determinada posição, pegar o lápis assim, a gente sabe por que aquilo acontece. Uma pessoa que não tem a mínima qualificação, ela vai fazer o negócio mecanicamente, aplicar, qualquer criança faz. Agora, aplicar a coisa com responsabilidade, sabendo que aquilo, eu estou usando um instrumento que é legítimo da minha profissão, eu não posso fazer isso, né? Não dá para permitir isso, né? Então o estagiário ele tem que ser acompanhado, ele não pode ser um mero, né, aplicador de testes sem saber, mesmo porque a gente não estaria contribuindo para a formação adequada desse futuro profissional. Depois, o 8º ponto de deficiência, o desprezo pelas condições que afetam a validade dos testes em cada cultura ou em cada ambiente, né? O 9º ponto, ignorar a necessidade de arquivar material coletado. O que a gente tem preconizado para isso é que pelo menos por 5 anos a gente deve guardar esse material. Saiu uma lei nova, agora são 100 anos. 100 anos, então, obrigada pela informação, não sabia. 100 anos.
Então, a gente precisa também ser, assim, espertinho, digamos, para utilizar das tecnologias que a gente tem à disposição, né? Há coisas que a gente pode guardar informatizadas e etc, né? Senão o povo fica pensando assim, mas onde que eu vou guardar tanto protocolo de PMK que eu aplico lá no nível de seleção? Há meios para isso, assim, também. E o 10º ponto, a 10ª deficiência, né? Interpretar além dos limites dos testes utilizados, né? Além daquilo que é previsto. Se um teste é adequado para se avaliar aptidões específicas, não dá para eu fazer inferências acerca da dinâmica de personalidade do indivíduo. Então, nesse sentido, assim, tem essas deficiências, né, em torno dos testes que afetam, obviamente, a avaliação psicológica, né? Agora, a gente não pode confundir avaliação psicológica, colocar, né, como a mesma coisa, avaliação psicológica e teste psicológico. Uma expressão do professor Pasquale, né, reduzir a avaliação psicológica aos testes é um infortúnio para nós. E eu completo dizendo que, além de ser um dado de infortúnio para nós, né, é um dado revelador de uma triste ignorância profissional. Como processo, a avaliação psicológica ela possui princípio, meio e fim. E aqui faz-se mister ressaltar a necessidade da entrevista de devolução. Pode passar. A entrevista de devolução de resultados como um fechamento necessário do processo de avaliação, né? Então, vamos tomar como exemplo os processos de seleção de pessoal, né? É compreensível que um candidato se frustre por não ser selecionado para uma vaga de emprego, né? Sobretudo se ele ignora os motivos que levaram à sua contraindicação. A entrevista de devolução, ela é um direito do candidato submetido a tais processos. E é uma responsabilidade, uma obrigação, um dever do psicólogo. E é um direito inalienável do candidato. Portanto, uma obrigação da qual a gente não pode se furtar. Entretanto, a maior parte das vezes, a entrevista de devolução, ela é negligenciada. Explicações tais como falta de tempo, o grande número de candidatos envolvidos nas seleções, não faltam, né? Isso explica, né, mas não justifica o silêncio por parte do profissional no que toca, ao menos, a oferta da informação aos candidatos de que eles têm o direito de ter ciência de seus resultados numa avaliação psicológica. Então, quando a gente vê concursos imensos, né? Por exemplo, vou citar aqui o da Polícia Militar, né? Mega concursos, a gente poderia dizer, e, no entanto, eles são informados desse direito. E solicitando, dentro dos parâmetros previstos no edital, que é declarado, né, na publicação, eles recebem adequadamente essa devolução, né? Então, a desculpa de tempo, de número de candidatos, infelizmente, ela não é justa, não procede. Como você está colocando essa devolução por parte do processo, eu tenho conhecimento que determinadas clínicas cobram do candidato essa entrevista de devolução. Como é que fica essa situação? Assim, é uma pergunta. É possível cobrar a parte do candidato? Às vezes ele tem o direito de devolução, mas não tem o direito de pagar por aquele caminho. Olha, eu acho que tudo é uma questão de administração do trabalho do psicólogo, não é? Se a pessoa vai passar por um processo de avaliação psicológica, o custo desse processo deve prever o processo completo, né? Então, eu acho que aí é uma questão de retidão na prestação dos serviços. Se
o processo envolve a entrevista de devolução, ela deve estar prevista lá, né, como parte do valor desse processo. Aí é a administração do trabalho mesmo. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está falando de entrevista de devolução, o que você está falando? Arte não arte? Porque a maioria das pessoas fazem isso. Passa telegrama, agradecendo sua participação. No momento você está claro naquela decisão. Eu vou concluir aqui, depois a gente retoma as respostas, tá? As perguntas e as respostas. Então, infelizmente, esse silêncio, só para concluir, por parte de muitos profissionais, ele é revelador, talvez, de uma insegurança do profissional ao ter que atestar cientificamente as suas conclusões numa avaliação psicológica. Num processo de avaliação psicológica com fins de seleção, não cabe ao psicólogo ser juiz da psique, simplesmente dar a sentença apto e não apto, né? Cabe a ele, talvez isso seja parte da resposta sua, cabe ao psicólogo conduzir esse processo com cuidado e zelo em função do ser humano, da pessoa que ali se coloca, e ele tem que sustentar as suas conclusões por um saber instituído como científico. Se ele deu um parecer apto ou inapto, primeira coisa, eu tenho que saber, foi com referência a que objetivo? Eu recebo um parecer de que eu sou inapta para ser psicóloga do Conselho Regional de Psicologia, né? Passei por uma seleção aqui, vamos supor, né? Fui avaliada, tive uma avaliação psicológica e recebo, falou assim, olha, você foi contraindicada, né? Eu não fui contraindicada para a vida, não. Eu fui contraindicada para este lugar específico. Mas eu tenho o direito de saber por que eu fui contraindicada para esse lugar específico. Né? Pode haver coisas graves que eu preciso me tratar. E pode haver coisas simples que eu preciso me reciclar, me formar melhor, etc. Se eu não dou a devolução completa, não é? A pessoa vai ficar o tempo todo na ignorância e a gente contribui para piorar ainda mais a saúde mental das pessoas na sociedade, né? Porque elas não recebem, elas não sabem, eu sou inapta, não, ela cai numa depressão aí por causa de uma bobagem às vezes. Às vezes porque ela é até muito melhor do que deveria ser para aquele cargo. Mas ela precisa saber. A gente não pode deixar o imaginário correr solto assim. Como psicólogos, a gente tem que ter muito presente isso, né? Então, pode passar? Nós, né, psicólogos, somos responsáveis pelas consequências do nosso trabalho e pelas possíveis implicações éticas desse trabalho na sociedade e sobre a pessoa. E nessa linha, a gente é cada vez mais obrigado a uma fundamentação científica, objetiva e pormenorizada da nossa prática profissional. Então, as minhas provocações seriam essas, tá? Na hora das perguntas, acho que respondi em parte a sua. Eu trouxe para vocês é que a produção desse evento é uma organização, é uma provocação que recebe a COC, mas nós tivemos a comissão de avaliação psicológica, que a conselheira Júlia Lara preside,
uma colaboração muito grande, permanente, o que possibilitou, inclusive, a organização desse evento. A ela eu passo a palavra. Bom dia, gente. Desculpe o atraso, mas eu tive um imprevisto pessoal de manhã cedinho. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a COF, e que ele já explicou para vocês na abertura, né, que é a Câmara de Orientação e Fiscalização, e dizer que esse evento, ele representa mesmo uma convocação da COF. Eu acho que é isso que é importante. É quando a gente passa a ser convocados por outras interfaces para que a gente possa estar falando sobre avaliação psicológica, né? Então, como eu hoje vou estar aqui, né, falando sobre as nossas resoluções, eu acho que a resolução, na verdade, ela vem para nortear todo um trabalho, e é um trabalho que, embora seja uma resolução, ele parte todo de um trabalho, que é um trabalho da categoria e um trabalho fundamental teoricamente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso dá avanços ao psicólogo. Bom, os testes psicológicos, eles vêm, né, eles vinham e vêm sendo alvo na nossa sociedade de muitos questionamentos, né? Muitas ações judiciais eram e são impetradas questionando a utilização e os resultados dos testes psicológicos aplicados, aí eu dei o exemplo, principalmente em concursos públicos e seleção de pessoal. E esse nosso trabalho com a avaliação psicológica, ele não começa aqui, tá? Ele começa desde 1997, 1998. Então, o Conselho Federal de Psicologia, com inúmeros processos éticos que vinham acontecendo, desde a época, né, que sempre teve esses processos éticos, já se preocupavam com isso. Eu acho que a gente agora está vivendo o processo, falar, por que agora que está acontecendo? Não, não é agora que está acontecendo, né? Isso começou desde 1997, né? Como em 97 e 1998, o Conselho Federal de Psicologia propôs à Câmara Interinstitucional de Avaliação Psicológica. Compunha essa Câmara, isso já em 97, entidades vinculadas à pesquisa, ensino, comercialização e utilização de testes, que se reuniam para encontrar solução para essa situação, que já vinha alongando lá. E a Câmara se constituiu por 2 anos, mas por problemas de funcionamento, o Conselho Federal se retirou e a Câmara então se dissolveu. Mas várias ações aconteceram a partir dessa Câmara. Nessa época foram colocados cursos de pós-graduação na época e algumas referências para os conselhos regionais. Porque nós aqui funcionamos, né, dentro da nossa categoria, uma categoria politicamente bem colocada. A gente funciona sempre com fóruns, né, com debates, temos ações políticas que são nacionais, a gente debate sempre em conselho, né, por isso que a gente sempre está convocando, né, para as reuniões. Então, a partir dessa, começamos a ver a necessidade de se ter a criação de fóruns, né? E aí começou aí nós começamos já em 2000, em agosto de 2000, o Fórum Regional de Avaliação Psicológica, que muitos de vocês aqui participaram, né? Então, em 2000 já começou uma avaliação mais específica, uma ação já com um debate junto à categoria, né? Com levantamento de problemas. Nesses fóruns foram tratados questões, problemas, o que estava acontecendo, as áreas que tinham mais questões, né? E aí as medidas, né, da categoria que foram indicadas, aí foram fóruns regionais acontecendo no Brasil inteiro, e se reunimos depois no primeiro Fórum Nacional da Avaliação Psicológica, que aconteceu em novembro de 2000. Tá? Então, o primeiro Fórum Nacional de Avaliação Psicológica, resultado já desses fóruns regionais, né? E a partir de deliberações, né, que era do nosso 4º Congresso Nacional de Psicologia, que foi realizado em junho de 2001, onde a partir, então,
de todas essas propostas, deliberou-se no nosso Congresso Nacional a necessidade e a urgência que a categoria vinha dizendo de se fazer uma ação, né, mais incisiva nessa área. Então, por quê? Muitos testes não estavam, então, em condições de uso, porque não possuíam estudos e pesquisas adaptados à população brasileira. Esse foi o item mais colocado no Fórum Nacional de Psicologia, trazido pela categoria, representado pelo Brasil inteiro, né? Então, aí começam-se a aparecer todas as resoluções que a gente vai... Depois eu vou estar apresentando para vocês e a gente vai estar destacando, então, os artigos, né, a questão. Então, a 002, né, que hoje nós usamos, as que são mais usadas e as que têm mais questões, a 01/02, a 02/2003 e a 07/2003. E, então, de acordo, né, com o artigo, e por que então muitas das questões que a gente enfrenta é pensar assim, por que o Conselho Regional de Psicologia resolveu mexer com a questão dos testes psicológicos, né? Mas isso não é da questão do Conselho Regional, né? Então, de acordo com o artigo 1º da Lei 5.761/71, é competência do Conselho Federal de Psicologia orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo. O poder público outorgou ao Conselho o denominado poder de polícia, entre parênteses aí, para a fiscalização do exercício profissional. Quer dizer, o exercício profissional é livre, mas a forma como ele vai ser exercido diz respeito ao Conselho Regional de Psicologia. Para a fiscalização do exercício da profissão de psicólogo, além de atribuir competência legal para que este discipline o exercício profissional. Tá? Então, a forma de como vai ser o exercício profissional é nossa. Entende-se que o controle dos testes psicológicos é uma forma de disciplinar o exercício profissional, traduzindo-se em uma ética profissional. O processo da análise dos testes psicológicos feito pelo Conselho Federal de Psicologia, é uma demanda da sociedade brasileira, né? Então, essas questões, né, que vão estar aparecendo aí. Então, uma das questões que a gente começa a aparecer, e eu vou fazendo por ordem, vocês receberam um caderninho, gente, que no caderninho tem as resoluções. Tá? Eu vou por ordem que vocês têm no caderninho mesmo, que é a 01/2003, a gente vai falando sobre ela e vocês vão estar vendo que ela tem todo um fundamentamento, uma fundamentação teórica, né? As resoluções, elas tratam da forma do nosso trabalho. Então, foi muito bom, né, que a Larissa apresentou, né, de uma forma da questão do trabalho, né, e aí vocês vão estar vendo que tudo que está apresentado, da questão ética, do trabalho, da devolução, e a gente ainda tem muitos avanços, né, mas isso tudo hoje já garante, e garante também o que o trabalho, né, seja mais reconhecido mesmo nesse sentido, porque esse é um dos grandes problemas mesmo, né, nesse sentido. Então, essa resolução, atualmente, essa 01/2003, que está aí, que vocês estão vendo, 2002, eu queria errar. É porque eu tinha que ter um óculos para longe ou outro para perto. Mas aí, como não dá para ficar tira e põe, eu optei pelo de perto. Então, vocês podem, aí que mais ou menos sai, né? Eu vou colocando, então eu vou, né, fazendo alguns equívocos assim, né, para poder estar. Bom, então a 01/2002 regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processo seletivo da mesma natureza. Essa resolução foi um grande avanço que a gente teve, né? Porque, na verdade, a gente não tinha nada, né, doutor? A gente não tinha nada, ela representou um avanço enorme para a gente, e foi aqui o 04, Minas Gerais, que começou toda essa discussão e agora está alavancando novamente essa discussão,
né? Porque, como a gente tem muitos concursos públicos, tem uma comissão muito participativa dos psicólogos nessa área dentro da comissão. Então, foi uma demanda do 04 de que se tivesse uma resolução. E o que essa resolução traz de novo? Porque antes, quando não tinha essa resolução, os editais não tinham perfil profissiográfico, tá? Não tinham a necessidade de se poder fazer uma revisão do processo da avaliação psicológica. Então, não falava de devolução. Então, essa resolução começa a aparecer isto, o que antes não tinha, tá? E hoje em dia, aqui já vai uma posição minha, né, e já trocando com alguns colegas também, eu penso que esta é a resolução que a gente vai ter que trabalhar muito nela, porque eu acho que ela já merece ser discutida de uma outra forma, porque ela já tem até algumas questões aqui que eu vou estar apontando para vocês, que ela faz referência a 25/2001, que hoje já não é a nossa referência mais, tá? Que são aquela dos modelos, dos pareceres, tá? Então, isso é muito importante, porque quando vocês vão estar, nós, né, às vezes, fundamentando algum trabalho, a gente tem até onde está dizendo do nosso exercício profissional. Então, eu queria dar destaque a alguns itens aí nessa resolução. Pode? Então, pegando o quê? O artigo 2º, que está aí no finalzinho. Para alcançar os objetivos referidos no artigo anterior, o psicólogo deveria ter o perfil profissiográfico, o que se pretende, o que se quer. Então, a gente já traz esse avanço, né? O que não tínhamos hoje, tá? Aí no artigo 3º, que a gente já trata, e com isso nós diminuímos um grande número de processos éticos dentro do Conselho. Esta resolução, ela já trouxe em si, e ela, assim, para ser aprovada uma resolução dessa, nós demoramos quase um ano, né, porque ela vai para o Conselho Federal de Psicologia, aguarda-se uma plenária, que é uma plenária onde tem os representantes de todos os conselhos, isso vai para os regionais do Brasil inteiro para ser avaliado. Então é um ano, né, vocês viram que o fórum foi em 2000 e essa aí já apareceu, né, como em 2002, então demora um tempo nas discussões, tá? Isso já diminuiu, porque antes não tinha nem nada, não tinha edital, né, e eu acho que o depoimento de quem trabalha na área, né, pode estar vendo a importância dela, e agora penso que ela é a mais, assim, se eu poderia dizer, que mais merece agora a nossa atenção, porque a gente já tem muitos questionamentos também nela. Então, aí no artigo 3º vai falar o quê? Cita da importância do edital, coisa que não acontecia antes, tá? Então, hoje, se tiver um concurso que não tenha dentro das normas nossas de resolução, a gente está mais complicado para trabalhar dentro dela, e ela pode ser argumentada, e depois aí o doutor Gustavo vai estar falando para a gente sobre a importância e as dificuldades jurídicas que essas coisas implicam quando você não está fazendo o exercício profissional da forma como está proposta das nossas resoluções. E isso implica, então, em infrações éticas, né? Então, nesse artigo, o edital deverá conter informações em linguagem compreensível ao leigo sobre a avaliação psicológica a ser realizada e os critérios da avaliação, relacionando aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o desempenho esperado para o cargo. Então, a gente já faz esse avanço, porque mas eu não entendo o que o psicólogo fala. Não, ele tem que falar o que as pessoas entenderem, né? Você não tem condição, né? Então, isso também é um avanço. Depois tem no artigo 6, a publicação do resultado da avaliação psicológica será feita em relação... esse artigo é o 6º mesmo, gente, que eu falei? Parágrafo 2. Será facultado ao candidato. Essa é muito, muito interessante também, e a gente já coloca em discussão, e às vezes muitas das questões que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho, às vezes a gente até procurar a resposta na resolução, né? Se a gente pode, não pode, faz isso. Será facultado ao candidato
e somente a este conhecer o resultado da avaliação por meio da entrevista devolutiva. Então, aqui a gente já está dizendo, como a professora Larissa trouxe para a gente, que e todos aqui eu tenho certeza que sabem disso, da importância da devolutiva. Tá, mas aqui está dizendo que tem que ter sim. Então, a gente está dizendo para as pessoas que tem que ter a devolutiva sim. Você não, eles, né? Então, eu acho que essas são as garantias. No artigo 7, vai falar do resultado. Na hipótese de recurso à instância competente, porque a gente não tem que ter medo do recurso, não. Entendeu? O recurso tem que existir, qual que é o problema? Né? Você não tem direito a ter uma avaliação, você não vai no médico, o médico te dá um diagnóstico. Aí, se você quer saber como que o outro, como que é, você vai no outro médico, né? Eu não acho que a gente tem que ter problemas com isso. Acho que a gente tem que ter problemas da forma como a gente faz essas coisas, né? Do trabalho, do respeito, da possibilidade de ter ou não. E eu acho até que nisso é uma das questões que essa resolução precisa de aprofundar, né? Como que isso deve ser feito, de entrar em contato com a comissão da avaliação, com a comissão que está fazendo o edital, com os psicólogos, né? Alguma questão, porque não tem problema nisso, né? Então, aqui já fala nisso também, né? Então, vocês estão percebendo que as resoluções, elas são respostas a todo o clamor que da categoria dos fóruns foram colocadas, que são as questões nossas do trabalho, pontuadas do ponto de vista epistemológico, né? Então, na hipótese de recurso à instância competente, o candidato poderá ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido e a revisão do processo de avaliação do recorrente com base nas provas realizadas. Então, quer dizer, mas o juiz mandou. Bom, eu acho que a gente tem que pensar se o juiz mandou repetir, se o juiz não mandou repetir, depois, né, nós vamos ver no direito como que isso trata, mas é porque também, então, será que nós estamos fazendo os procedimentos adequados, e se a gente está, o que a gente não pode estar colocando, será que o edital foi respeitado? Porque hoje em dia, uma conversa que a gente estava tendo, né, com a assessoria jurídica nossa aqui do Conselho, até para estar preparando para esse evento, junto com a COF e a equipe técnica. Então, nós estávamos discutindo como que hoje, depois dessas resoluções nossas, o jurídico reconhece, isso tanto a nível federal como regional, o avanço que os juízes têm em relação às nossas resoluções. Eles respeitam as resoluções do Conselho Federal de Psicologia. E eu vejo isso também em outras áreas, quando às vezes eles se reportam, não, isso aqui é coisa do Conselho, né? Então eles falam assim, isso aqui é para o Conselho Federal de Psicologia. Eles reportam, por quê? Porque estão percebendo também que existem ações que estão, né, mais acionadas. Mas para chegar a isso também, igual eu falei, desde 97 teve todo um trabalho, né? Então, quando a categoria pensa, mas por que agora está mexendo? Porque mexer naquilo que é imexível é muito complicado. Então, a gente via colegas da gente, né, dizendo, mas vocês estão fazendo isso? Não, ninguém está fazendo isso. Foi o que foi solicitado para fazer, né? E alguém tem que estar avançando nessa discussão, né? E hoje a gente já está, eu penso que a gente já está num outro momento e já está com as coisas mais assentadas, mais conversadas. Eu penso até que a provocação que eu vou fazer agora já é de um outro lugar. Bom, então aí, no artigo 9, eu não sei se eu citei aí, vê se eu... Não, aí já está na outra, mas eu só vou colocando para vocês, que, por exemplo, no artigo 9, para vocês verem como que a gente tem que mexer nessa resolução e como que é importante, se faz necessário, urgente uma comissão aí, né? Ele já está falando, artigo 9, avaliação psicológica e concurso público ou processo seletivo da mesma natureza terá sua validade de acordo com a resolução 25/2001, que atualmente é a 002/2003. Tá? Porque as resoluções, elas não são feitas para ficar para sempre, elas são moldadas, mudadas de acordo com as discussões e todas as questões são acatadas. Então a gente tem que propor atualmente uma mudança também, uma melhora já nessa resolução, né? E aí nós passamos então para 002,
que define e regulamenta o uso, elaboração e comercialização de testes psicológicos e revoga a resolução 025/2003. Bom, gente, essa resolução de 2001, né, vocês verem como que os debates vão estar acontecendo, né? Essa resolução, ela é fundamental, ela é preciosa, né? Hoje ela tem toda uma discussão disso aí, e a gente vai ver a partir do artigo 1º, né, que começa-se toda a questão. Então, quando a gente se propõe uma resolução, ela é uma resolução simples. Por que ela começou de cara com um grande debate aí? Vou passar para Adriano. Adriano, aí o que começa no artigo 1º, tá? Que é assim, que é fundamental. O que são testes psicológicos, né? Então aí no artigo 1º, né, ele começa, ele vai dizer que o teste psicológico é privativo do psicólogo. Isso está no nosso lei número 4.119/62, que regulamenta a questão da profissão. Tá? Então isso aqui é o uso psicológico. Aí a gente passa para o parágrafo único aí desse artigo 1º, e aí está escrito o quê? Define o que são testes psicológicos. E aí começa-se toda uma grande discussão, né? Então eu acho bacana porque movimenta todo mundo, né? E aí a própria resolução traz, amparado nos pares e nas associações, porque o que a gente quer são os parceiros e as pessoas que trabalham próximas, né? Porque a gente tem que discutir, discordar, é isso mesmo, né? Mas a gente tem que estar colocando aqui, então a própria, eu não vou estar lendo, tá, gente? Eu estou só destacando alguns pontos para vocês, tá? Mas e situando aqui, então vocês vão ver que aí ele vai estar definindo, né, o que são testes psicológicos, né, os procedimentos, parte desse conceito, que é um conceito tomado pelo mesmo embasamento teórico, né, trazido aqui pela apresentação da Larissa, né? Então, vocês veem, este conceito, a novidade teórica, ele está na resolução. E está aqui baseado pelo artigo, onde está dizendo quais os documentos de referência que foram usados isso, tá? Aí depois, no artigo 2º, né, vai estar falando dos documentos de referência para a definição dos conceitos, princípios e procedimentos. De onde que você usou uma avaliação do conceito psicológico? Aqui também tem a referência disso. Agora, eu não estou mais ceguinha porque os outros trouxeram aqui para mim o trabalho fica mais fácil aqui. Então, no artigo 4, continuando aí, tá, gente? Vocês vão estar. Os requisitos mínimos e obrigatórios para a avaliação psicológica, né? Então, quais são os requisitos mínimos que tem escrito no artigo 4? E esta resolução, ela tem um anexo. Quando vocês forem ver lá no anexo, isso também está colocado, tá? O que são as definições. Esse teste tem isso, esse teste não tem isso. Então, quando os psicólogos falam por que o teste tal não foi aprovado? Porque ele não estava dentro do que foi solicitado pelo anexo 1. Tá? Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia já está colocando no site todos a forma desses procedimentos. É por uma questão de tempo, mas deve estar também, porque essas coisas não tem que ter segredo. Isso não é segredo. Isso é para nosso uso. Tá? Então, quais são os requisitos? É a validade, né? Um item é a validade. Então, se as pesquisas indicarem que as interpretações são razoáveis, coerentes, podemos supor que o teste foi validado, né? Então, é o que? A capacidade de medir o que se propõe, né? Então, não é o teste que é validado, mas sim cada interpretação, né? O que é a precisão? É o tamanho do erro que geralmente ocorre nas avaliações, são as flutuações. Baixa precisão compromete a validade. Então, quer dizer, validade, precisão e padronização são questões que precisam ter um item. Se eu tenho um teste que ele tem um índice de precisão
visão que está comprometido, né? Um dá de um jeito, outro dá do outro jeito, então vai comprometer as respostas, porque elas têm que ter uma certa padronização. É isso que você está falando, né? E aí se vai em longas discussões, porque inventário de um jeito, avaliação dos projetivos são do outro, e para isso também foram feitas as discussões a partir do que a gente, no Conselho Federal, chama de uma comissão consultiva em avaliação psicológica, né? Onde são professores da área, né, sugeridos pelas próprias comissões, que fazem interlocuções com a academia e com as associações para estar trazendo, né, esses tipos de discussão. E a padronização, né, que são os resultados, né, os resultados do grupo de referência com base nas respostas de uma pessoa, que podem ser comprovadas, contextualizadas, que é o que vai estar escrito no manual, tá? Bom, aí trata... Eu estou pulando aí na transparência aí, para o artigo 9º, mas eu queria só fazer uma referência rapidinho aí, do artigo que eu já até falei, sobre a questão do artigo 5, que é a questão dos testes projetivos, tá? Então, quer dizer que também tem a fundamentação. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui, o que eu repito, né? Eu acho que a gente repete por aí mesmo, né? É que as nossas resoluções, elas são para a gente estudar, entendeu? Elas não são só que está escrito faça isso, não faça aquilo, né? Eu acho que isso não é por aí. Bom, e aí a gente entra no artigo 9º, que eu acho que eu queria um esclarecimento, e vocês não têm isso aqui, eu até xeroquei para vocês que não tinha na pasta, mas eu senti necessidade de estar passando isso para vocês, porque eu acho que esse movimento é muito importante. Qual que é a tramitação, tá? Vocês vão estar seguindo aqui e vão perceber. Qual que é a tramitação, tá? Que tem no Conselho Regional de Psicologia? É o que a gente chama, em síntese, da recepção, análise, avaliação, comunicação da avaliação aos requerentes com prazo para recurso, análise do recurso, avaliação final, tá? Então, esse teste, quando ele entra no Conselho Federal de Psicologia, ele tem todo o teste. Por que o teste tal não foi avaliado? Não foi avaliado porque não foi encaminhado para o Conselho Federal de Psicologia para ele ser avaliado. Porque todos que entram lá são avaliados. Pode mandar. Então, qualquer pessoa pode mandar. Uma pessoa que se responde para fazer um grupo de pesquisa, para estar colocando, se usa, não tem problema. Porque os que não foram avaliados, mas tem testes que o Conselho não avaliou. Não, então tem testes que não foram encaminhados. Mas todos que foram encaminhados naquela fase que continua aberto, porque isso não acaba nunca, né? Todos que chegam são avaliados. Eles são recebidos, né? E eles são recebidos para um parecerista ad hoc. Os pareceristas ad hoc, nós tivemos mais de 100 pareceristas ad hoc no Brasil inteiro, na época que a gente estava fazendo essa primeira consulta das possibilidades dos testes que são favoráveis ou testes que são desfavoráveis, tá? Porque não é todo mundo que é especializado em tudo. Então, o parecerista ad hoc é aquele que vai fazer uma leitura dentro daquela área, daquele teste. O teste infantil, o teste de criança, o teste de concurso público, né? A gente sabe que não... Então, esse parecerista ad hoc, então, dentro do conselho, nesse momento, quando ele entra no conselho, ele pode ter dois caminhos. Qual o caminho? De parecer favorável ou de parecer desfavorável. Mas a partir do quê? De um parecerista ad hoc, né? Que a gente chama ad hoc porque são feitos aos pares. Então, tá dois pareceristas dentro da área, vão estar olhando, levam para a comissão, tá? Não é só uma única pessoa, são conselheiros, são consultas feitas aos pares, né? Para a gente poder estar colocando. Se ele tem um parecer favorável, ele toma um caminho, que é por isso que eu achei bom estar colocando aí, porque nós que somos na área de avaliação psicológica,
nós às vezes somos indagados por isso, né? Como que isso está acontecendo? Embora isso tenha sido publicado várias vezes, nós também temos uma pesquisa no Conselho, né, que o psicólogo não lê o jornal, né? Então, assim, não lê, o psicólogo é uma categoria que não é chegado muito a estar lendo as notícias publicadas do Conselho. Então, eu acho que então isso é importante para a gente estar subsidiando as nossas perguntas. Então, o parecer favorável, né, ele vai ter um caminho. E esse caminho indica de encaminhar para uma análise, ver se ele concorda. Aqui está todo o processo que é bem tranquilo para vocês verem, tá? Eu só estou colocando para vocês que tem todo, mesmo aquele teste, que não deixa de ser teste, porque ele é desfavorável, ele continua, por isso que ele, aí acontece às vezes o processo ético que cai no Milton. Então, já que o conselho não atualizou, ele é desfavorável pelo conselho, então a pedagoga pode usar, o administrador pode usar, qualquer um pode usar. Não, né? Ele pode estar desfavorável porque ele não está preenchendo aos critérios desse anexo que a gente tem aqui, tá? Que é esse anexo A, que vai estar colocando aqui. Mas ele não deixa de ser um instrumento de avaliação para uma avaliação psicológica, né? Então, até que chega no recurso final. Para isso, tudo tem os prazos, tá? Tanto quem encaminhou, a editora, normalmente são as editoras, né? O que se quer é que e para que a gente possa ter até menos problemas, né, com as questões éticas e as outras todas trazidas aqui, é que não tenham testes que não sejam desconhecidos das pessoas, né? Eu tenho uma construção que é minha, né, que eu fiz lá no meu laboratório, e eu uso isso para teste de inteligência, né? Então eu uso isso na hora que eu vou fazer uma consultoria, eu uso esse teste. Que bom que você usa, que você fez, põe eles, adapta, faz e pode ficar usando lá no que você precisar, mas tem que estar dentro dos critérios, né? Agora, quando eles estão em pesquisa, a gente, é claro que em pesquisa tudo tem que ser usado mesmo, tá? Bom, esse é o artigo 9. E quando vocês vão ver aí no artigo 10, que também vai estar... isso, né, que eu já até falei, né, que testes não deixam de ser testes psicológicos porque são desfavoráveis. Então, a gente, no final, vamos ter as listas, né, do que a gente chama, que são listas que são constantes, que são atualizadas, que têm inclusão e exclusão o tempo todo, né? Eles são testes psicológicos em condição de uso, testes psicológicos sem condições de uso, tá? E aí a gente chega nos outros aí, os artigos que vocês estão vendo aí na página, seguindo aí para vocês, artigo 12, aí está falando dos prazos, tá? Ou seja, está definindo passo a passo esse esquema que eu passei para vocês, tá? Falando dos prazos, tem prazo de 30 dias, prazo de 60 dias, volta de novo. Então, quando ele tem, a tramitação dele também demora no conselho, tá? Porque depende, aí tem os pareceristas que são procurados, e eles aí, né, vão de acordo com cada um deles. E aqui então tem todas esses detalhamentos aí. E aí a gente chega no artigo 16, que eu acho ele muito importante, muito usado dentro do nosso trabalho, que é a questão da falta ética, tá? Então, será considerada falta ética, conforme disposto no artigo da linha C do artigo 1º e na linha M do artigo 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo, utilização de testes psicológicos que não constam na relação de testes aprovados pelo CFP, salvo casos em pesquisa. Então, é falta ética, né? Mas eu estou usando, eu uso sim. A gente escuta isso muito. Você está fazendo algo que não está correto e pode dar um processo ético, sim, né? E aí vocês vão estar vendo, né? Estou continuando as páginas aí, que é o anexo, né, daquilo que eu falei, né? Então, inclusive, que é muito usado na formação, né? Então, para o trabalho de professores, né?
usa um teste e pensa, esse teste eu vou estar... Ele não teve parecer favorável neste momento, porque ele não preencheu esses pré-requisitos. Isso não significa que ele não vai preencher outros pré-requisitos, que ele não vai preencher nunca mais, né? Então, isso inclusive, essa é a orientação que nós damos para os professores, né? Os professores que nos programam assim, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho mais nenhum teste para trabalhar, né? Então, porque no primeiro momento ficou muito confuso tudo que estava acontecendo, é verdade, tem que estudar uma série de outras coisas, fazer todo um trabalho, se apropriar dessas discussões, né? Porque é preciso. Então, esse anexo vai. E a última resolução que eu tenho para apresentar... Porque essa resolução 07/2003, que é essa que está aí, né? Pode passar, Adriana. Aí, ótimo. Que institui o manual de elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo decorrente de avaliação psicológica, revoga a resolução 17/2002, e se a gente for lá na 17/2002, nós vamos estar vendo que ela vai estar revogando uma outra que é anterior a essa, tá? Porque não tem essa resolução, esse manual foi muito importante para a categoria, né? Ela também, e o que eu acho interessante é que essa resolução também é usada para a formação, né? Na academia, né? Então, nas agências formadoras. Então, eu penso que esse é um ganho muito importante. As nossas resoluções são referência, instrumento de estudo já na academia. Porque muito dos processos éticos, como o Milton às vezes deve ter colocado aqui, que é muito do desconhecimento que o profissional tem das nossas resoluções. Então, às vezes, você chega aqui, está num julgamento ético com o colega, né? E ele fala, mas eu não sabia que eu não podia falar não para o juiz, eu não pude, sabia que eu achei que eu tinha que estar falando isso, que era um desconhecimento da forma de fazer e de dizer que não somos obrigados a saber, né? Que muitas das respostas você pode fazer, eu não vou saber responder, mas nem por isso a gente não vai se propor a pensar sobre elas. E é aqui no conselho que a gente tem que fazer, né? Então, se tem uma questão, traz aqui. A resposta não podemos ter, vamos estar discutindo, né? Com a assessoria jurídica, com a equipe técnica, com a COP, passa quantas perguntas, né? A Rejane mesmo, que é da psicóloga que trabalha com concurso público, semana passada a gente conversando, eu falei assim, aí a Ana falou, não, Júnior, nós já encaminhamos essa pergunta para o Conselho Federal, eles ainda não nos mandaram resposta, porque a gente faz uma pergunta para o jurídico de lá, porque a gente quer saber, até pelo respaldo jurídico, para que a gente não tenha ações que possam, né, não estar de acordo com as nossas, né, com o que a categoria quer, com os princípios de trabalho. Então, essa resolução, ela foi um ganho. Essa resolução também foi, assim, complicada para aprovar, né? Foi muita discussão, eu tive a participação dessa resolução, tanto quando ela foi aprovada que a gente chama da APAF, que é o encontro de todas as assembleias, né, de todos os conselhos, e já foi 2 ou 3 vezes, e eu acho que chegamos num ponto que está interessante. Então, o que ela vai estar trazendo aí, né? Ela eu brinco, ela assim, eu falo que ela é eu não preciso de falar nada, né? Ela é autoexplicativa, né? Eu acho que assim, é facílimo de trabalhar com ela, e eu nem preciso ficar muito tempo falando dela, mas eu quero falar do que ela representa no nosso trabalho de importância, até quando a gente vai ter que estar, né, nos subsidiando nos nossos trabalhos. Então, ela tem, né, no artigo 1º,
os documentos que são produzidos, né, decorrentes da avaliação psicológica. Produzidos decorrentes da avaliação psicológica. Ou seja, gente, tudo que tiver aqui tem que ter tido uma avaliação psicológica anterior. Não é fazer algo sem ter feito, são decorrentes. Né? Então, às vezes, eu teve um encontro, teve 2 encontros, o que foi? Né? Isso caracterizou, isso foi uma avaliação psicológica? Né? Então, mas tá tudo. É isso que é para dizer, isso aconteceu. Quais são os aí no artigo 2º? Ele vai estar falando, né, os princípios norteadores, as modalidades de documento, conceito, finalidade e estrutura, a validade dos documentos e a guarda dos documentos. Tá? São questões que são nossas e que a gente não para de estar conversando sobre isso. Né? Adriana. Tá? Então, aí são os princípios, né, que estão aqui, né, nessa primeira página aí que vocês estão vendo o manual, que são o que compreende esse trabalho. Tá? Então, ele tem os princípios técnicos da escrita, então está escrito aqui, colocadinho tudo, o que vai estar colocando. Os princípios éticos e técnicos, tá? A questão ética do trabalho. E aí entra no que eu queria ressaltar um pouquinho, que é a modalidade de documento. Tá? A modalidade de documento. Quais são as modalidades de documento? Declaração, atestado psicológico, relatório e laudo psicológico e parecer psicológico. Então, fala as modalidades e o que cada um desses, como que é feito. Né? Então, na resolução anterior, e aí a gente, como a gente trabalhou muito, na resolução anterior tinha até modelo. Né? E aí a gente viu que era uma bobagem, a gente tinha que falar da construção. Então, todo o percurso, gente, é construído com muito trabalho. Tá? E, então, a declaração, né, ela vai estar, né, também tudo autoexplicativo, como vocês estão vendo aí no conceito, a forma do registro, o que deve ser feito. Né? Então, eu estou apresentando para vocês, que eu tenho certeza que vocês já também sabem, mas é importante estar passando para os outros colegas, para quem os estagiários, né? A declaração, o atestado psicológico, né? Que é uma questão que aparece demais aqui, mas eu emiti um atestado psicológico e aí o atestado psicológico não foi aceito. Aí depois o Gustavo vai estar esclarecendo. Porque é verdade, né? Tem alguns lugares, algumas instituições que reconhecem, outras não reconhecem, mas porque tem a ver com outras determinações internas, não que a gente não possa estar fazendo uso disso. O relatório psicológico e laudo psicológico, também fala assim, relatório é diferente de laudo? Laudo é uma coisa que relatório? E discutimos imensamente sobre isso, e buscamos muito autor, tá? E chegamos a esse trabalho, e todos os procedimentos, estão vendo aí, olha, o que tem, o que deve conter, tá? O parecer psicológico, tá? Que é a questão do parecer, que está aí, também continuando. E aí a gente... Adriano, pode passar. E aí entra na questão da guarda, validade dos conteúdos dos documentos, né? Então aí você vai ter que estar seguindo um instrumento, se você está lá no manual, que tem que ser, pode ser tanto tempo ou não, como é que vai ser. E a guarda dos documentos, né? Que a resolução coloca que os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem conto. Então, assim, nós usamos 5 anos como referência, porque nós também garantimos isso na resolução. Nós não usamos 6 anos, nem 7 anos, nem 5 anos. Isso aqui foi um trabalho que aconteceu. Tá? Agora, Regiane traz a questão do 100, mas a gente deixa para discussão que essa é uma novidade. Né? Da nem a gente é eterno. Né? Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que o fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando a responsabilidade por eles, tanto do psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a avaliação psicológica. Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei por determinação judicial ou ainda em casos específicos que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo.
Aí aparece aqueles casos, mas na rede hospitalar tem o não sei o que, são os casos específicos. É o caso da polícia, das instituições públicas. Então tem as questões, igual eu falei da questão do atestado, por exemplo. Eu sou psicóloga e sou prefeitura da BBH. Então, quando eu tenho um atestado, ou eu dou um atestado para o meu cliente, é uma norma eles passarem na junta médica, mas aí é uma outra discussão, ele tem que passar na junta médica. Eu dou um atestado que ele está indo lá e tal, mas ele passa na junta médica para poder estar sendo dispensado na escola. Tá? Bom, então, era essas as apresentações que eu queria estar fazendo para vocês, das resoluções, que eu acho que são resoluções que não são apenas resoluções, são resoluções que são de trabalho, são de postura, são de conquistas da categoria. E deixando aqui como uma provocação para vocês, eu penso que hoje uma das nossas grandes discussões tem a ver com essa questão da comercialização também, que a gente tem agora avançado, porque as questões vão mudando à medida que a gente vai resolvendo outros, né? Então vão aparecendo. Hoje a gente tem essa questão da comercialização, né? E tem uma questão que eu penso, tem até um texto, né? Depois quem quiser, até deixei aqui da Ana Paula Noronha, que fala inclusive sobre essa questão, foi um texto que foi apresentado aqui também para nós, os problemas mais graves, mais frequentes do uso do teste psicológico. E se alguém quiser depois aqui, a pessoa da equipe técnica tem, e é só pegar na internet, trazendo uma questão que é a questão da formação. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto a questão da formação. Eu acho que essa é uma questão atualmente, que eu penso que é um desafio, né, para nós todos. Então eu fico, sinto que é um trabalho que vai exigir, né, um trabalho de muitos, e que as nossas resoluções já estando como uma orientação acadêmica para os alunos, isso para nós já é muito bom, tá? Porque eles vão estar estudando as nossas resoluções já, porque, né, colocando os testes que eles já estão aplicando dentro dos manuais, eu acho que isso é muito importante, e tentar termos mais, porque ninguém sai, nós defendemos uma formação generalista, né, e não uma formação especialista, isso está garantido dentro das nossas diretrizes curriculares, né, que é aprovada recentemente, mas nós não podemos, a educação é educação continuada, né, essa tem sido a discussão nacional em todos os segmentos, né, então temos que ter cursos de pós-graduação, cursos de especialização, né, temos que ter linhas de pesquisa nessa área, né, não adianta. Eu acho que a questão é com a formação, é pesquisa, é trabalho, e até para dizer a que o teste serve, né? Ele não serve para tudo, ninguém serve para tudo, nós não temos que ter problema com isso, né? Eu acho que é importante a gente estar fazendo o nosso exercício profissional, transformando a realidade brasileira, né, com o nosso instrumento de trabalho, né? Bom, gente, era isso que eu queria falar e agradecer mais uma vez o Rio. Meu nome é Márcia, gente. Eu sou a responsável técnica da Livraria do Psicólogo. Nós somos distribuidores da editora Casa do Psicólogo, CETEP, Netuprêmio e LAMP, que é uma escola de pesquisa da Campinas, né? Então, com relação aqui, dentro do assunto da Júnia, né, o artigo 18, parágrafo 2º, na comercialização de testes psicológicos, página 9. Artigo 18, parágrafo 2º. Na comercialização de testes psicológicos, as editoras, por meio de seus responsáveis técnicos, manterão um procedimento de controle, onde conste o nome do psicólogo que os adquiriu, o seu número de inscrição no CRP e o número de série dos testes adquiridos. É uma coisa que está acontecendo muito lá na livraria do psicólogo, as pessoas falam, mas toda vez que eu compro eu tenho que assinar essa declaração? Tem. Porque isso faz com que a gente, enquanto psicólogo, seja responsável por essa aquisição e o uso correto e ético desse material.
né? Aquilo que a Júlia falou de teste favorável e desfavorável, a maioria dos testes que eu comercializo são favoráveis. Eu não deixo de comercializar os que estão desfavoráveis, desde que o psicólogo assine uma declaração, né, de compromisso ético, de que está utilizando esse instrumento somente para pesquisa. Ou seja, ele não pode ser utilizado, por exemplo, uma avaliação psicológica, num recrutamento, em qualquer situação, orientação profissional. Esse teste só pode ser utilizado para pesquisa. Então, acho que isso eu tinha que estar colocando agora, que eu acho que é uma coisa importante, dentro do que a Júlia falou, cada um ter essa responsabilidade, ter o conhecimento de que isso uma coisa que ela falou ali, que eu, na hora me veio, a gente não lê o que está escrito no jornal, né? A gente recebe e-mail do conselho o tempo inteiro. As pessoas chegam lá, eu nem sabia que tinha. Eu vim buscar teste da bateria seca, todos estão desfavoráveis. Mas eu não sabia. Como não sabia? Saiu em novembro de 2003, a gente já vai fazer um ano. A gente não lê só o Sim. jornal, a gente não lê nada. Por favor. Seguinte, depois da fala do Gustavo, eu vou convidar a Júlia Lara e a professora Larissa para estarem aqui à mesa, porque é possível que haja uma pergunta ou outra que as pessoas queiram dirigir, e a gente vai ter um tempo para isso, né? E aí, antes do almoço, a gente convida as duas professoras para estarem com o Dr. Gustavo, para que alguma questão que haja possa estar sendo colocada aí. Tá, e eu também me coloco à disposição, enquanto responsável da livraria, eu vou estar ali fora no hall, tá? Qualquer coisa que estiver. Tá bem? Faremos agora um intervalo de 15 minutos para o café. Tem